Que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite. Hoje, quero convidar você a se sentar por alguns instantes, a respirar fundo e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nosso tema nesta noite é uma promessa que já nos sustenta só de ouvir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Já te agradeço por isso, Deus. Essa frase, tão conhecida, está na palavra do Senhor, no capítulo 30, verso 5, onde lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos de nós já vivemos essa verdade? Quantas vezes passamos noites longas, marcadas por lágrimas silenciosas, dores que ninguém viu, pensamentos que nos tiraram o sono. E mesmo assim, depois de tudo, um novo dia nasceu, uma nova luz brilhou. A graça de Deus nos sustentou até o amanhecer. Sim, meus irmãos, a vida tem noites escuras, mas nenhuma noite é eterna. Amanhã chega, e com ela, a alegria que Deus nos prometeu. Não é apenas um sorriso no rosto, mas uma paz profunda na alma. Uma certeza que só quem já confiou em Deus durante o vale da dor consegue entender. Ele nunca nos deixou. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: "Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." Veja, Jesus não nos iludiu com promessas vazias. Ele não disse que seria fácil, mas ele garantiu a vitória. Ele garantiu a presença. E quando Jesus está presente, o sofrimento pode até vir, mas não dura para sempre. Ele é limitado pela promessa da alegria. Quando o salmista escreveu sobre o choro da noite, ele sabia o que estava dizendo. As noites são momentos de vulnerabilidade, de silêncio, de confrontos internos, mas são também momentos de entrega. Porque quando tudo fica escuro, aprendemos a olhar para Deus. É na ausência de luz que a fé começa a enxergar. E é por isso que dizemos: já te agradeço por isso, Deus. Porque mesmo no meio da dor, já podemos agradecer pela cura. Mesmo no meio da perda, já podemos agradecer pelo consolo. Mesmo no meio do silêncio, agradecemos pela resposta que virá. A fé que agradece antes de ver é a fé que move o coração de Deus. Veja o que diz Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meus irmãos, não importa quanto tempo dure a noite, se estamos com Deus, o amanhecer é garantido. Ele é o Deus das manhãs, o Deus que renova, o Deus que transforma lágrimas em sorrisos, cinzas em beleza, lamento em dança. O próprio salmista, em Salmos capítulo 30, versículo 11, complementa: "Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria." Isso é o que o nosso Deus faz. Ele muda cenários, restaura corações e nos veste com alegria. Mas é importante lembrar que a noite também tem seu propósito. A dor não é em vão. Às vezes, ela é o caminho que Deus usa para nos fazer mais fortes, mais sensíveis, mais dependentes dele. É na noite escura que aprendemos a orar com mais sinceridade. É quando todos se calam que ouvimos melhor a voz de Deus. E é quando nossos planos falham e começamos a confiar verdadeiramente nos planos dele. Quantas vezes você chorou e pensou que era o fim? Quantas vezes sentiu que não tinha mais forças? Mas veja só, você está aqui. Você sobreviveu àquela noite. Isso já é motivo para dizer: obrigado, Deus. O agradecimento não precisa esperar a resposta. Ele pode nascer da fé, da confiança em quem Deus é, mesmo quando ainda não vemos o que Ele está fazendo.
Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, mas também as difíceis. Até o choro faz parte do processo que Deus usa para o nosso bem. Jesus chorou, lá em João capítulo 11, verso 35, diante do túmulo de Lázaro, está o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Ele não apenas entende nosso choro, ele compartilha dele. Ele sente conosco. Ele caminha conosco em cada lágrima, em cada noite de alma ferida. Mas Jesus também é o Deus da ressurreição. O mesmo que chorou, chamou Lázaro de volta à vida. E também ele nos chama à vida, mesmo depois da dor. Talvez hoje você esteja passando por uma noite longa. Talvez esteja esperando respostas, curas, reconciliações, portas abertas. Talvez esteja cansado de esperar. Mas Deus manda te dizer: eu estou contigo nessa noite, e o amanhecer já está a caminho. Em Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31, somos lembrados: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A espera dói, mas produz força. A noite escura vem, mas prepara a manhã. E Deus, nosso Pai, está trabalhando no invisível. Ele está alinhando as peças, curando feridas, trazendo respostas, enquanto você confia. É por isso que hoje, mesmo que as lágrimas ainda estejam nos olhos, podemos dizer: já te agradeço, Deus. Porque sabemos que o choro tem prazo, a dor tem fim e a alegria já foi decretada pelo Senhor. Não espere ver tudo resolvido para ser grato. Comece a agradecer agora. A gratidão é como uma chave que abre os céus. Quando somos gratos, mesmo na dor, tocamos o coração de Deus de maneira especial. No livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, a palavra nos exorta: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note, em tudo dai graças. Isso inclui os momentos difíceis. E por quê? Porque sabemos que Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Talvez você esteja esperando a alegria há algum tempo. Talvez a noite esteja mais longa do que o esperado. Mas hoje, quero te dizer com toda a fé que há em mim: ela virá. A promessa de Deus não falha. A alegria virá. E não será qualquer alegria. Será a alegria que vem de saber que Deus esteve com você o tempo todo. Por isso, mesmo antes da mudança, já podemos louvar. Antes do milagre, já podemos agradecer, porque sabemos quem é o Deus em quem confiamos. E se Ele prometeu que a alegria virá pela manhã, então você pode descansar. A noite vai passar, a luz vai nascer, e a sua alma será renovada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, meu irmão, minha irmã, está a caminho. Você crê nisso? Então diga em seu coração: já te agradeço por isso, Deus, porque a minha manhã está a caminho, porque tu és fiel, porque tu és Deus. Prepare agora o seu espírito. Na segunda parte desta noite, vamos orar juntos. Vamos colocar diante do nosso Pai nossas dores, nossa gratidão e nos render completamente ao cuidado dele. Até lá, que você medite nessas palavras, descanse sua alma e se lembre: a alegria virá, porque nosso Deus cumpre o que promete. Amém. Vamos orar juntos, meus amados irmãos. Chegamos agora ao momento mais íntimo deste encontro com Deus.
A hora em que deixamos de lado todas as palavras humanas para nos voltarmos somente ao nosso Pai. Agora é só entre nós e Ele, o Deus que ouve até os sussurros do coração. Se puder, feche os olhos, incline seu espírito e entre comigo na presença do Senhor. Vamos clamar juntos, agradecer juntos, descansar juntos no colo do Pai. Porque, mesmo que hoje tenhamos chorado, sabemos que a alegria já vem com o amanhecer. Senhor Deus, Pai amado e fiel, nesta noite, nós nos curvamos diante de Ti com um coração aberto e cheio de fé. Sabemos, ó Deus, que os dias podem ser longos, as noites podem ser silenciosas e até dolorosas, mas em meio a tudo isso, Tu permaneces conosco. Tua palavra nos lembra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é por isso que estamos aqui, mesmo com os olhos cansados, com a alma abatida, para Te agradecer pela esperança viva que carregamos dentro de nós. Mesmo chorando, já Te agradecemos pela alegria que virá, porque cremos que Tu és fiel para cumprir cada uma de Tuas promessas. Senhor, Tu vês os que hoje oram conosco com o coração apertado. Tu conheces cada lágrima que foi derramada em silêncio, cada oração feita de madrugada, com a cabeça no travesseiro e os olhos no céu. Nada escapa ao Teu olhar, nada passa despercebido diante de Ti. Tu és o Deus que recolhe as lágrimas como sementes, o Deus que transforma o pranto em dança. Como está escrito: converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Tu não desprezas o abatido de espírito, Tu te achegas ao contrito e ao quebrantado. Por isso, Pai, nesta oração, nós não fingimos força, não escondemos as dores, nem silenciamos o cansaço. Pelo contrário, abrimos tudo diante de Ti, como um filho que se joga no colo do Pai e diz: Pai, eu preciso de Ti. Senhor, segura na nossa mão esta noite. Fica conosco enquanto dormimos. Guarda nossa casa, nossos pensamentos, nossas emoções. Fala conosco até mesmo nos sonhos. E se, porventura, estivermos enfrentando uma noite de lágrimas, não permita que a dor nos impeça de lembrar. A alegria está a caminho. Ela vem com a luz do Teu cuidado, com a certeza da Tua presença. Deus, nós Te agradecemos não só pelo que passou, mas por aquilo que ainda vamos viver. Obrigado pela manhã que virá, pelas bênçãos que ainda não vimos, mas já cremos. Obrigado pela força que virá com um novo dia. Por nos amar tanto, a ponto de não desistir de nós nem mesmo quando nós mesmos pensamos em desistir. Obrigado por nos manter vivos até aqui. Se ainda temos fôlego, é porque ainda há propósito. Se ainda estamos de pé, é porque o Senhor nos sustenta. Como diz a Tua palavra, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Senhor, nos ensina a confiar nesse tempo de semeadura, mesmo quando não entendemos, quando os campos parecem secos, quando o céu parece em silêncio. Tu és o Deus que trabalha durante a noite. Enquanto dormimos, Tu operas. Enquanto choramos, Tu preparas. Enquanto esperamos, Tu nos moldas. Senhor, nós Te louvamos por sermos completamente dependentes de Ti. É libertador saber que não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos entender tudo. Só precisamos confiar. Ensina-nos, Senhor, a confiar mais, a entregar de verdade, a descansar mesmo quando tudo grita dentro de nós. Tu és o nosso abrigo seguro. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Deus, visita agora cada pessoa que ora comigo. Vai ao encontro daquele que está cansado, que já não vê mais saída, daquela mãe que tem chorado pelos filhos,
aquele pai que não sabe como vai pagar as contas, aquela alma que sente que não tem mais forças para continuar. Toca, Senhor, sopra teu alento de vida, derrama tua graça sobre os abatidos, renova o ânimo, restaura a fé, reacende a chama da esperança, porque tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Tu és o Deus que traz luz mesmo nas noites mais escuras. Tu és o Deus que prepara o amanhecer, mesmo quando a madrugada parece interminável. E nós já te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelas portas que se abrirão, pelas respostas que virão, pelos milagres que ainda não vemos, mas já cremos. Senhor, coloca a tua mão sobre os que estão doentes nesta noite. Visita os hospitais, os leitos, as casas, os quartos. Tu és o Deus que cura. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Coloca também tua mão sobre aqueles que choram sozinhos. Faz com que sintam agora a tua presença doce, real e transformadora. Tu és o Pai que enxuga as lágrimas, o amigo que permanece, o Salvador que veio para buscar e salvar o que havia se perdido. E ao colocarmos a cabeça no travesseiro hoje, que seja em paz, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, dormiremos confiando que o teu tempo é perfeito. Dormiremos em fé, já te agradecendo pela alegria que virá com um novo dia. Porque sabemos, Pai, que a noite pode ser longa, mas não é eterna. O teu sol brilhará novamente sobre nós, e quando os primeiros raios do novo dia nos alcançarem, nós nos lembraremos desta oração e diremos com fé renovada: grande é a tua fidelidade. Obrigado, Deus, por estar conosco em cada detalhe, em cada suspiro, em cada oração. Te louvamos, te glorificamos e descansamos em ti. Amém e obrigado, Deus. É com carinho e fé que mais uma vez nos reunimos nesta noite para refletir, respirar fundo e abrir espaço no coração para a presença de Deus. Vivemos tempos em que tudo parece correr rápido demais. Os dias passam como vento, os planos mudam e muitas vezes nos vemos diante daquilo que mais nos aflige, a incerteza. E é justamente sobre isso que quero conversar com você hoje, de maneira calma, próxima, como se já estivéssemos lado a lado, em oração. O tema de hoje nos lembra de uma grande verdade da nossa fé. Na vida, não há certezas, mas a nossa fé está em um Deus que nunca erra. Sim, a vida é cheia de surpresas, e nem sempre boas. Às vezes, fazemos tudo certo, e mesmo assim algo sai diferente do que esperávamos. Outras vezes, tentamos prever, planejar, nos preparar, mas somos tomados por imprevistos, por mudanças de rota, por reações que não estavam nos nossos cálculos. E isso assusta, porque nós, seres humanos, gostamos de controle, gostamos de saber onde vamos chegar, gostamos de ter segurança no caminho. Mas a fé, meus irmãos, não se baseia em ter controle. A fé se baseia em saber em quem confiamos. A instabilidade da vida, uma realidade inevitável. Você pode estar passando por um momento em que não tem certeza de nada. Pode ser uma decisão que precisa tomar, uma resposta que ainda não veio, um relacionamento que mudou, uma porta que se fechou, ou uma dor que você não sabe como enfrentar. E talvez você esteja se perguntando: será que estou no caminho certo? Será que Deus ainda está comigo? Quero te lembrar de algo que a Bíblia repete muitas vezes. Deus é fiel, Deus é imutável, Deus é justo, e Ele não erra, porque eu, o Senhor, não mudo. Essa é a rocha sobre a qual podemos nos apoiar. A vida muda, as pessoas mudam, as situações mudam, mas Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E essa constância divina
é o que nos traz paz em meio à instabilidade do mundo. Fé não é a ausência de dúvidas, é confiar mesmo com elas. É normal sentir medo diante do incerto. Não é falta de fé se, em algum momento, você sente o coração apertado, os pensamentos embaralhados, ou se faz perguntas para as quais ainda não tem resposta. A fé não apaga as dúvidas de uma vez só. Ela caminha junto com elas. A fé diz: eu não entendo agora, mas confio que Deus sabe o que está fazendo. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu a ele um filho quando já era idoso, e sua esposa também. Aos olhos humanos, não fazia sentido, mas ele creu. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não tinha certeza de como tudo iria acontecer, mas ele confiou em quem havia prometido. Essa é a fé que o Senhor deseja ver em nós. Fé que descansa no caráter de Deus, não nas circunstâncias. As incertezas nos ensinam a depender de Deus. Se tudo fosse certo e previsível, talvez esquecêssemos de buscar a presença de Deus. A verdade é que as incertezas nos lembram da nossa dependência dele. Quando não temos para onde correr, quando não sabemos o que fazer, olhamos para o alto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nas noites escuras que a luz brilha com mais intensidade. É nas tempestades que descobrimos que Jesus continua no barco. Mesmo quando o mar agita, mesmo quando parece que vamos afundar, ele se levanta e acalma o vento. Às vezes, ele acalma a tempestade. Outras vezes, ele nos acalma no meio dela. Mas em todas as situações, ele está presente. Deus nunca erra. Essa é a base de tudo o que estamos conversando aqui. Deus nunca erra. Pode parecer que o tempo dele está atrasado, que a resposta não chegou, que o caminho que ele escolheu não é o melhor. Mas isso é a nossa visão limitada falando, porque Deus vê o que nós não vemos. Ele conhece o antes, o durante e o depois. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Confie, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa confiar em quem já escreveu o final da história. E ele garante que será um final de vitória para aqueles que o amam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A beleza da fé está em confiar no invisível. A fé nos faz caminhar mesmo quando o chão parece incerto. Nos faz amar mesmo quando não somos compreendidos. Nos faz seguir mesmo quando o corpo e a mente dizem para parar. E isso não é loucura, é espiritual. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você pode não ver agora, mas a promessa está viva. Você pode não entender agora, mas Deus está agindo. Você pode estar sentindo que está sozinho, mas o céu está em movimento ao seu favor. A fé verdadeira sabe que, mesmo quando tudo foge do controle humano, nada foge das mãos do Senhor. Uma nova maneira de olhar para a vida. Quando entendemos que as incertezas da vida não anulam a certeza do amor de Deus, tudo muda. Passamos a olhar para o amanhã, não com medo, mas com esperança. Passamos a viver o hoje com gratidão, mesmo sem saber o que virá. E isso nos dá leveza, nos dá paz. Nos momentos em que tudo parecer instável, lembre-se, a rocha não se move. E essa rocha é Cristo. Meus irmãos e irmãs, nesta primeira parte da nossa oração da noite, deixo com vocês essa semente de reflexão. Você não precisa ter todas as certezas da vida. Você só precisa firmar sua fé em um Deus que nunca falha. Vamos entregar todas as dúvidas, medos, situações indefinidas nas mãos do Deus
que conhece o fim desde o começo. Mas por enquanto, respire fundo e diga em silêncio, com fé: Senhor, eu não tenho todas as certezas, mas confio em Ti, porque Tu nunca erras. E que essa verdade acalme sua alma nesta noite. Amém. Vamos orar juntos. Queridos irmãos e irmãs, depois de refletirmos sobre a verdade de que não há certezas nesta vida, mas há segurança em confiar num Deus que nunca falha, convido você agora a silenciar seu coração, fechar os olhos da distração e abrir os olhos da fé. Vamos juntos entrar na presença daquele que é a nossa rocha firme, o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Ele nos vê, Ele nos escuta, Ele conhece tudo que carregamos nesta noite. Agora, com toda a reverência e fé, ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de misericórdia e de graça, nesta noite, nos colocamos diante da Tua presença santa, com os corações abertos, as mãos estendidas e a alma sedenta por Ti. Tu és o Deus que vê o invisível, que sonda o profundo e conhece o mais íntimo do nosso ser. Mesmo quando tudo à nossa volta parece incerto, confuso e até mesmo assustador, sabemos que o Senhor permanece firme, inabalável, soberano. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso, hoje, escolhemos descansar em Ti. Pai, em um mundo onde tantas vozes nos cercam, onde tantas mudanças nos surpreendem, onde as notícias do dia trazem medo e o amanhã parece incerto, nós escolhemos confiar em Tua palavra, que não muda, não falha e nunca volta vazia. Sim, Senhor, ainda que não saibamos o que nos espera, sabemos quem vai conosco. Ainda que não tenhamos todas as respostas, temos a Tua presença que nos basta. E como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Deus, o nosso coração clama por segurança, por direção, por paz. E nessa noite, entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos o que somos, o que sentimos, o que desejamos e até mesmo o que tememos. Tu conheces nossas lutas, nossas fraquezas e limitações, mas sabemos que a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, não temos vergonha de confessar: precisamos de Ti, Senhor. Cada irmão e irmã que ora comigo agora carrega um peso diferente. Talvez seja o medo do futuro, o peso de uma doença, uma dor que ninguém entende, uma resposta que ainda não veio, uma porta que ainda não se abriu. Mas nesta oração, entregamos tudo ao Senhor. Não queremos controlar o amanhã, porque já entendemos que o controle não é nosso, é Teu. Queremos apenas confiar como filhos que descansam nos braços do Pai. Deus, visita agora aquele que está abatido, cansado, oprimido. Dá descanso à alma aflita, como prometeu o Teu Filho Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sopra Teu Espírito sobre cada lar que ora agora. Restaura famílias, acalma corações, sara feridas. Mostra que mesmo na noite escura, Tu és a luz que nunca se apaga. E mesmo quando não enxergamos, o Senhor está agindo. Senhor, muitos de nós estamos vivendo momentos de espera. Esperamos uma cura, uma resposta, uma provisão, uma mudança. Mas como diz Tua palavra, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então nesta espera, nos renova, nos sustenta, nos encoraja. Não nos deixe desanimar. Não permita que percamos a esperança. Nos ajuda a lembrar que mesmo que não entendamos o caminho, Tu conheces cada curva, cada pedra, cada desafio. E sabemos que Teus planos são maiores do que os nossos. Por isso, ainda que não compreendamos, confiamos. Senhor, queremos aprender a andar pela fé e não por vista.
Não queremos basear nossas emoções no que sentimos ou vemos, mas no que cremos, porque o justo viverá pela fé. Aumenta nossa fé, Senhor. Fortalece nossas mãos para continuar, nossos joelhos para não ceder e nossos corações para não se perder. Ensina-nos a descansar em Ti de verdade, a entregar nossos filhos, nosso casamento, finanças, saúde, sonhos e nossos medos. Senhor, guarda-nos do mal nesta noite. Protege nossa casa, nossos pensamentos, nossas decisões. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor Jesus, e sela cada ambiente com a Tua paz. Se alguém for dormir hoje em lágrimas, consola com Teu Espírito. Se alguém estiver se sentindo esquecido, que sinta agora o Teu abraço. Se alguém estiver à beira de desistir, renova a fé, renova o ânimo. Porque, como diz o Salmo, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Que essa noite seja de alívio, de cura, de encontro contigo. Fala conosco até enquanto dormimos. Visita nossos sonhos, restaura nossa fé, limpa nossa alma. E quando amanhecer, que possamos levantar com gratidão, com esperança, com coragem, com direção. Porque sabemos que a Tua fidelidade se renova cada manhã. Mesmo que a vida não nos dê garantias, temos a maior de todas. Deus nunca erra. O Senhor está no controle e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Obrigado por cuidar de nós, por ser constante quando tudo muda, por ser fiel mesmo quando somos falhos. Nos entregamos por inteiro nesta noite e declaramos: Tu és o nosso Deus e em Ti nós confiamos. Senhor, também Te pedimos nesta noite que nos ensines a silenciar as vozes do medo e da dúvida. Em meio às incertezas, queremos ouvir a Tua voz suave e poderosa dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Que essa verdade penetre fundo em nossa alma e desfaça toda insegurança que tenta tomar o nosso coração. Ensina-nos a confiar mais em Tuas promessas do que nas circunstâncias ao nosso redor. Deus, sabemos que nossa fé será provada, mas que também será fortalecida se mantivermos os olhos em Ti. Queremos caminhar como Pedro sobre as águas, olhando para Jesus e não para o vento. Mesmo que a tempestade venha, que o nosso coração permaneça ancorado na Tua fidelidade. Dá-nos sensibilidade para perceber o Teu cuidado nas pequenas coisas e maturidade para continuar crendo, mesmo quando não vemos. Que cada respiração nesta noite seja uma declaração de confiança. Tu és Deus e Tu sabes o que fazes. Mesmo sem entender tudo, decidimos confiar no Teu tempo, no Teu jeito e na Tua direção. Tu és bom, Tu és fiel e isso nos basta. Amém e obrigado, Deus. Mais uma vez, chegamos juntos ao final de um dia. A noite nos envolve com seu silêncio e nesse momento de recolhimento, o nosso coração se abre para ouvir e falar com Deus. Talvez você esteja aí, olhando para o teto, pensando nas lutas que enfrentou hoje, nas palavras que machucaram, nas preocupações que insistem em roubar a sua paz. Talvez esteja cansado de tanto lutar para manter viva a sua alegria. Mas hoje, eu quero compartilhar uma verdade poderosa com você. Deus já enviou seus anjos para nos proteger dos inimigos que tentam apagar a nossa alegria. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus está atento. Ele vê, Ele ouve e Ele age. Nada passa despercebido diante dos olhos do nosso Pai. Ele sabe de cada tentativa do inimigo de semear tristeza, medo, angústia, ressentimento e desesperança no nosso coração. E antes mesmo que a ameaça chegue até nós, Deus já enviou o livramento. Essa é a segurança que temos quando andamos com o Senhor. Não estamos sozinhos nesta caminhada. Não enfrentamos as batalhas da vida desprotegidos. Temos a presença do Espírito Santo. Temos a autoridade do nome de Jesus. E temos também
os anjos do Senhor, enviados para ministrar ao nosso favor. Deus envia anjos, hoje e sempre. A palavra é clara quando nos mostra que Deus envia seus anjos para guardar, proteger e livrar os seus filhos. Veja o que está escrito no Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa não é poética, é real. Os anjos são ministros de Deus, servos celestiais enviados para cumprir ordens específicas ao nosso favor. Eles não estão sujeitos ao tempo, não se cansam, não dormem. Eles estão prontos para agir em defesa dos que confiam no Senhor. Você pode não vê-los, mas eles estão lá. Pode não ouvi-los, mas estão trabalhando em silêncio, muitas vezes bloqueando ataques que você nem imagina. Enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você chora, os anjos do Senhor estão em batalha. Lembra de quando Pedro estava preso, em Atos capítulo 12? A igreja orava por ele, mas era um anjo que estava lá dentro da prisão, abrindo portas e quebrando correntes. Deus respondeu à oração com uma intervenção angelical. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e as cadeias caíram das suas mãos. Deus ainda age assim, ainda envia anjos para abrir portas, romper correntes e nos tirar de situações que parecem impossíveis. Alegria, um alvo constante do inimigo. Já reparou como a tristeza insiste em bater na porta, muitas vezes sem motivo aparente? Como às vezes estamos indo bem e de repente surge uma palavra que nos desanima, um sentimento estranho, uma lembrança amarga que rouba nosso sorriso. Isso não é coincidência. A alegria é um dos alvos principais do inimigo, porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Se ele conseguir apagar a nossa alegria, ele nos enfraquece. Um coração desanimado começa a se afastar da fé, da oração, da esperança. Por isso, o inimigo tenta apagar a nossa luz, nos sobrecarregando com problemas, distrações, comparações e dúvidas. Mas o nosso Deus, que é Pai de amor e Pai de luz, não nos deixa desprotegidos. Ele sabe que somos humanos, que os sentimentos nos afetam, que a alma sente o impacto das palavras e das atitudes. E por isso, Ele cuida. Ele intervém. Ele envia seus anjos para proteger o nosso interior, não apenas o exterior. Anjos que acampam ao nosso redor. Veja que lindo que diz o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A expressão acampa-se nos mostra que não é uma visita rápida, é uma presença constante, como um guarda que monta guarda em volta da nossa vida. Não se trata apenas de uma proteção física, mas também espiritual, emocional e mental, porque os ataques do inimigo nem sempre vêm em forma de acidentes ou doenças. Muitas vezes vêm em forma de palavras, pensamentos, memórias, comparações e conflitos internos. Mas Deus, que conhece cada detalhe, já preparou o nosso livramento. E aqui está a mensagem central que o Senhor quer que você ouça nesta noite. A sua alegria está sendo guardada por Deus. A sua mente está sendo protegida. O seu coração está sendo vigiado pelo céu. Se você tem vivido dias em que sente que a tristeza quer tomar conta, se tem passado por momentos em que a luz parece fraca, lembre-se, não é você quem luta sozinho. Deus já enviou seus anjos e eles estão posicionados, estão em prontidão. A palavra diz em Hebreus: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, eles são enviados para nos servir, para agir em nosso benefício, por ordem do próprio Deus. Eles vêm para nos ajudar, fortalecer, livrar e guiar. A importância de crer no cuidado de Deus. Às vezes, vivemos com tanta preocupação e ansiedade que nem percebemos o quanto Deus já está cuidando de nós. Esquecemos que Ele está um passo à frente,
que nada nos acontece sem que Ele permita, e que Ele nunca deixará que sejamos provados além do que podemos suportar. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Sabe qual é um dos grandes livramentos que Deus nos dá todos os dias? O livramento de perder a fé, de deixar de acreditar, de parar de confiar. Porque quando deixamos de confiar, perdemos a direção, e sem direção, qualquer sopro nos leva. Mas quando a nossa fé está firme, quando o nosso coração descansa na soberania de Deus, mesmo que o mundo se levante, permanecemos de pé, porque não estamos sustentados pelos nossos sentimentos, mas pela palavra do Deus vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos guardar essa verdade do nosso coração hoje. O que Deus preparou para nos proteger, ninguém pode impedir. A alegria que Ele derrama em nós é blindada pelo céu. Os anjos dele já estão em ação, cuidando de nós. Não importa quais inimigos se levantem, visíveis ou invisíveis, nós temos um Pai que comanda exércitos celestiais. E por amor a você, Ele já enviou ajuda. No momento certo, você verá o livramento, sentirá a paz que excede o entendimento. E o inimigo verá que nada pode contra um filho de Deus protegido pelos anjos do Senhor. Na segunda parte, vamos orar juntos, entregando cada medo, cada luta, cada área vulnerável da nossa vida ao Deus que comanda tudo. Mas por enquanto, reflita nesta verdade. Você não está sozinho. Deus já enviou os seus anjos. Sua alegria está guardada no céu. Amém. Oração. Meus amados irmãos, depois de tudo que refletimos sobre a certeza da proteção divina, depois de sermos lembrados de que Deus já enviou seus anjos para nos guardar mesmo quando os inimigos tentam apagar nossa alegria, te convido a orar comigo agora. Vamos juntos entrar na presença de Deus com fé, abrir o coração com sinceridade, com quebrantamento e com esperança. É hora de clamar, de confiar e de descansar. Vamos falar com aquele que nunca dorme e que já ordenou a vitória sobre os nossos medos, dores e lutas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que envia anjos em nosso favor, Deus que vela por nós, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Aqui estamos, Senhor. Pai, diante da Tua santidade nos colocamos agora. Não temos méritos, mas temos fé. Não trazemos glórias nossas, mas trazemos o coração quebrantado. Te buscamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor já tem cuidado de nós antes mesmo que a luta começasse. Senhor, nós cremos que Teus anjos já estão ao redor dos que Te temem, como diz a Tua palavra em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Cremos nisso, Pai, com todo o nosso ser. Mesmo que os olhos naturais não enxerguem, mesmo que o nosso dia tenha sido cheio de dores, angústias ou opressões, cremos que há um exército do Senhor ao nosso redor. Pai, neste momento, te pedimos, fortalece o nosso coração, que nenhum medo tenha mais espaço entre nós, que nenhuma palavra maldita lançada contra a nossa alegria encontre morada, que nenhuma arma forjada pelo inimigo tenha poder, porque como diz Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós te pedimos, Pai, sela nossa mente com a Tua paz. Quantas vezes, Senhor, temos acordado ansiosos, com pensamentos confusos, como se um peso caísse sobre nós sem explicação. Mas hoje nós lembramos, não estamos sozinhos. Tu enviaste Teus anjos, e mais que isso, enviou Teu Espírito Santo para nos consolar. Senhor, queremos declarar nesta oração que a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da Tua presença. Mesmo quando as pessoas se afastam, mesmo quando nos sentimos esquecidos, quando o que construímos parece ruir,
O Senhor está conosco. E a tua palavra diz, em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, cobre a nossa casa com teu sangue. Vai agora, Espírito Santo, em cada cômodo, em cada canto, removendo toda opressão, todo medo, toda influência maligna. Que teus anjos fiquem de sentinela nas portas, janelas e onde houver qualquer brecha, Senhor. Vem e sela com a tua luz. Livra-nos, ó Deus, daqueles que secretamente nos desejam mal, dos que se levantam contra nós sem motivo, dos que tentam apagar nossa alegria com palavras duras, de inveja ou desprezo. Nós não lutamos com carne e sangue, mas com forças espirituais, e por isso te pedimos, como diz Efésios 6, verso 12 ao 13, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nos reveste agora, Senhor, nos cobre com teu capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, as sandálias da paz. Nos prepara para a batalha espiritual que enfrentamos a cada dia, no pensamento, nas emoções, no trabalho, nas relações. Pai, fortalece nossa fé, porque muitas vezes fraquejamos, muitas vezes olhamos para o tamanho da tempestade e esquecemos que o Senhor está no barco. Mas hoje queremos te dizer, sim, Senhor, nós confiamos, mesmo tremendo, mesmo em lágrimas, confiamos em ti. E lembramos do que diz Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus, pedimos também pelos nossos irmãos que estão agora em sofrimento, aqueles que perderam alguém, que estão com medo do amanhã, que estão chorando sozinhos no quarto, que estão cansados de fingir que está tudo bem. Vai até eles, Senhor. Abraça cada um. Envia consolo, paz, socorro. Envia os teus anjos, Senhor. Há pessoas que estão com a alegria ferida, já não conseguem sorrir como antes, já não veem beleza no que antes era motivo de gratidão. Mas nesta noite, em teu nome, nós declaramos restauração. Cura essa alegria, Pai. Toca nas feridas da alma. Reconstrói o que foi destruído. O inimigo tentou apagar a luz, mas o Senhor acendeu uma nova chama. E que essa chama, Senhor, não se apague. Que essa fé, que essa força interior, que esse descanso na tua alma cresça dentro de nós. Porque sabemos, ó Deus, que se estamos em tuas mãos, nada pode nos arrancar. João 10:28 diz: Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Senhor, nesta oração, nos rendemos ao teu cuidado. Se for preciso, refaz nossa história. Tira o que for preciso tirar. Quebra o que for preciso quebrar. Mas não nos deixes fora do teu caminho, porque mesmo que tudo nos falte, se o Senhor estiver conosco, teremos tudo. Abençoa, Pai, nossos sonhos, nossos projetos que nascem no coração. Abençoa cada pessoa que orou conosco agora. Que onde houver escuridão, brilhe a tua luz. Que onde houver medo, entre a tua coragem. Que onde houver tentativa de destruição da alegria, haja restauração abundante. Que os nossos dias sejam guiados por ti, ó Pai. Que nossos passos sejam protegidos pelos teus anjos. Que nossos pensamentos estejam alinhados à tua vontade. E que a alegria que vem do céu, não a alegria passageira do mundo, seja restaurada e multiplicada em nossas vidas. Terminamos esta oração crendo no que diz Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, Senhor. Nenhuma dor, nenhum inimigo, nenhuma palavra contrária, nenhuma tentativa do inferno. O Senhor é por nós, e isso nos basta. Amém e obrigado, Deus. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite. Hoje, quero convidar você a se sentar por alguns instantes, a respirar fundo
e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nosso tema nesta noite é uma promessa que já nos sustenta só de ouvir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Já te agradeço por isso, Deus. Essa frase, tão conhecida, está na palavra do Senhor, no capítulo 30, verso 5, onde lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos de nós já vivemos essa verdade? Quantas vezes passamos noites longas, marcadas por lágrimas silenciosas, dores que ninguém viu, pensamentos que nos tiraram o sono. E mesmo assim, depois de tudo, um novo dia nasceu, uma nova luz brilhou. A graça de Deus nos sustentou até o amanhecer. Sim, meus irmãos, a vida tem noites escuras, mas nenhuma noite é eterna. Amanhã chega, e com ela, a alegria que Deus nos prometeu. Não é apenas um sorriso no rosto, mas uma paz profunda na alma. Uma certeza que só quem já confiou em Deus durante o vale da dor consegue entender. Ele nunca nos deixou. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Veja, Jesus não nos iludiu com promessas vazias. Ele não disse que seria fácil, mas ele garantiu a vitória. Ele garantiu a presença. E quando Jesus está presente, o sofrimento pode até vir, mas não dura para sempre. Ele é limitado pela promessa da alegria. Quando o salmista escreveu sobre o choro da noite, ele sabia o que estava dizendo. As noites são momentos de vulnerabilidade, de silêncio, de confrontos internos, mas são também momentos de entrega. Porque quando tudo fica escuro, aprendemos a olhar para Deus. É na ausência de luz que a fé começa a enxergar. E é por isso que dizemos: já te agradeço por isso, Deus. Porque mesmo no meio da dor, já podemos agradecer pela cura. Mesmo no meio da perda, já podemos agradecer pelo consolo. Mesmo no meio do silêncio, agradecemos pela resposta que virá. A fé que agradece antes de ver é a fé que move o coração de Deus. Veja o que diz Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meus irmãos, não importa quanto tempo dure a noite, se estamos com Deus, o amanhecer é garantido. Ele é o Deus das manhãs, o Deus que renova, o Deus que transforma lágrimas em sorrisos, cinzas em beleza, lamento em dança. O próprio salmista, em Salmos capítulo 30, versículo 11, complementa: converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Isso é o que o nosso Deus faz. Ele muda cenários, restaura corações e nos veste com alegria. Mas é importante lembrar que a noite também tem seu propósito. A dor não é em vão. Às vezes, ela é o caminho que Deus usa para nos fazer mais fortes, mais sensíveis, mais dependentes dele. É na noite escura que aprendemos a orar com mais sinceridade. É quando todos se calam que ouvimos melhor a voz de Deus. E é quando nossos planos falham e começamos a confiar verdadeiramente nos planos dele. Quantas vezes você chorou e pensou que era o fim? Quantas vezes sentiu que não tinha mais forças? Mas veja só, você está aqui. Você sobreviveu àquela noite. Isso já é motivo para dizer: obrigado, Deus. O agradecimento não precisa esperar a resposta. Ele pode nascer da fé, da confiança em quem Deus é, mesmo quando ainda não vemos o que Ele está fazendo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, mas também as difíceis. Até o choro faz parte do processo que Deus usa para o nosso bem. Jesus chorou, lá em João capítulo 11, verso 35, diante do túmulo de Lázaro, está o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Ele não apenas entende nosso choro, ele compartilha dele. Ele sente conosco. Ele caminha conosco em cada lágrima, em cada noite de alma ferida. Mas Jesus também é o Deus da ressurreição. O mesmo que chorou, chamou Lázaro de volta à vida. E também ele nos chama à vida, mesmo depois da dor. Talvez hoje você esteja passando por uma noite longa. Talvez esteja esperando respostas, curas, reconciliações, portas abertas. Talvez esteja cansado de esperar. Mas Deus manda te dizer: eu estou contigo nessa noite, e o amanhecer já está a caminho. Em Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31, somos lembrados: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A espera dói, mas produz força. A noite escura vem, mas prepara a manhã. E Deus, nosso Pai, está trabalhando no invisível. Ele está alinhando as peças, curando feridas, trazendo respostas, enquanto você confia. É por isso que hoje, mesmo que as lágrimas ainda estejam nos olhos, podemos dizer: já te agradeço, Deus. Porque sabemos que o choro tem prazo, a dor tem fim e a alegria já foi decretada pelo Senhor. Não espere ver tudo resolvido para ser grato. Comece a agradecer agora. A gratidão é como uma chave que abre os céus. Quando somos gratos, mesmo na dor, tocamos o coração de Deus de maneira especial. No livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, a palavra nos exorta: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note, em tudo dai graças. Isso inclui os momentos difíceis. E por quê? Porque sabemos que Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Talvez você esteja esperando a alegria há algum tempo. Talvez a noite esteja mais longa do que o esperado. Mas hoje, quero te dizer com toda a fé que há em mim: ela virá. A promessa de Deus não falha. A alegria virá. E não será qualquer alegria. Será a alegria que vem de saber que Deus esteve com você o tempo todo. Por isso, mesmo antes da mudança, já podemos louvar. Antes do milagre, já podemos agradecer, porque sabemos quem é o Deus em quem confiamos. E se Ele prometeu que a alegria virá pela manhã, então você pode descansar. A noite vai passar, a luz vai nascer e a sua alma será renovada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, meu irmão, minha irmã, está a caminho. Você crê nisso? Então diga em seu coração: já te agradeço por isso, Deus, porque a minha manhã está a caminho, porque tu és fiel, porque tu és Deus. Prepare agora o seu espírito. Na segunda parte desta noite, vamos orar juntos. Vamos colocar diante do nosso Pai nossas dores, nossa gratidão e nos render completamente ao cuidado dele. Até lá, que você medite nessas palavras, descanse sua alma e se lembre: a alegria virá, porque nosso Deus cumpre o que promete. Amém. Vamos orar juntos, meus amados irmãos. Chegamos agora ao momento mais íntimo deste encontro com Deus, a hora em que deixamos de lado todas as palavras humanas para nos voltarmos somente ao nosso Pai. Agora,
é só entre nós e Ele, o Deus que ouve até os sussurros do coração. Se puder, feche os olhos.